uma organização que foi criada inicialmente para intimidar pessoas negras, mas depois foi ampliando seus alvos para imigrantes, judeus e católicos. Eles foram responsáveis por diversos tipos de crime, como assassinato, espancamento e etc. Seja bem-vindo ao História na Veia, e nesse vídeo eu irei falar sobre o que foi a Ku Klux Klan. Roda a vinheta! A Ku Klux Klan foi uma organização racista secreta que nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1866 como um clube social que reunia veteranos, ou seja, soldados que haviam lutado pelos estados do Sul durante a Guerra Civil Americana. Só que a KKK foi muito mais do que um clube social. Ela acabou se transformando numa resistência contra a política do norte do país. Lembrando que a Guerra Civil Americana, basicamente falando, foi o sul do país contra o lado norte do país. O lado sul eram latifundiários que apoiavam a escravidão e o lado norte era o setor mais industrializado, que era contra a escravidão. E quem perdeu essa guerra foi o lado sul do país, de onde se originou a Ku Klux Klan. E para promover a teoria da supremacia branca, eles simplesmente começaram a intimidar os negros libertados. E seus militantes começaram a adotar capuzes brancos e roupões fantasmagóricos para esconder a identidade e assustar as vítimas. A partir de 1870, o governo americano decidiu enfrentar a organização. E em 1882, a Suprema Corte do país declarou inconstitucional a existência da KKK, ou seja, a Ku Klux Klan passou a ser ilegal. Ela até parecia ter desaparecido durante os últimos anos da década de 1880, mas foi revivida em meados do século XX. Ou seja, no século XIX surgiu a Ku Klux Klan, que foi perseguida e basicamente banida, e no início do século XX surgiu uma nova Ku Klux Klan com uma nova roupagem, que não odiava apenas os negros. A nova Ku Klux Klan, que surgiu em 1915, era movida por um nacionalismo, xenofobia, sentimento romântico de nostalgia pelo Velho Sul e tinha como alvo de sua violência os imigrantes, católicos, judeus e negros. Uma cruz em chamas se tornou o símbolo da nova organização, que chegou a ter 4 milhões de membros. Só que após a grande crise, a Grande Depressão que aconteceu em 1929, essa Ku Klux Klan perdeu força novamente, apesar de ter voltado ativa na década de 60, durante os movimentos pelos direitos civis, que defendiam a igualdade racial nos Estados Unidos. Então a nova Ku Klux Klan acabou caindo com a Grande Depressão. Só que como teve diversos movimentos na década de 60, movimentos de igualdade entre raças, movimentos feministas, etc, os caras começaram a pensar, pô, nós não podemos nos igualar a negros, a judeus, a imigrantes, e eles começaram a simplesmente tocar o terror de novo. Só que no final dos anos 70, pessoas que eram contra a Ku Klux Klan começaram a atingir o bolso dos líderes racistas, simplesmente exigindo nos tribunais grandes indenizações para vítimas de seus atos violentos. E a Ku Klux Klan chegou a pagar indenizações milionárias. E foi aí que eles simplesmente começaram a quebrar novamente. E a sua força hoje em dia é pequena. A maioria dos militantes radicais aderiu a grupos ainda mais violentos de defesa da supremacia branca, como a Nação Ariana e outras organizações ligadas ao neonazismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele vai ser uma base sobre outros vídeos que eu irei fazer sobre grandes organizações racistas que se tem no mundo, inclusive no Brasil. Então dê essa curtida marota, se inscreva no canal e até a próxima!